Oi pessoal, aqui é a Flávia da Memo Design e eu tô aqui hoje para fazer finalmente o lançamento do plano de estudos com vocês. Para quem acompanhou a Odisseia dos últimos dias, sabe que eu tive um pequeno problema com a gráfica primeiro e ontem o webinar não quis funcionar de jeito nenhum, deu muito pau na conexão, ninguém conseguiu entrar, então eu resolvi gravar esse vídeo de hoje. Esse vídeo eu pretendo colocar no IGTV e no YouTube para você poder ver quantas vezes você quiser, poder compartilhar com seus amigos e principalmente não ter problema de conexão, ok? Então vamos lá. Eu vou começar primeiro apresentando só as características gerais do planner antes de passar para as páginas. O que acontece? O planner vai ser A4, tá? Vai ser capa dura, Wide-O, com 346 páginas em escala de cinza. Por que eu escolhi escala de cinza e não páginas coloridas? Por dois motivos. Primeiro, página colorida é mais caro, tá? Então, por questão de custo, para baratear para todo mundo. E também por questão de enfeite, de desenhos e tudo mais. Porque eu sei que a maioria das pessoas que tem planner gosta de fazer o planner bem colorido, com várias canetinhas, com washi tape, com adesivos e tudo mais. Se fizer o planner colorido, vai ficar um carnaval o planner. Então, assim, é melhor manter o planner em escala de cinza, porque aí cada um colore do que quiser. Pode fazer, por exemplo, uma página toda amarela, uma página toda verde, toda azul. E se eu fizesse o planner já colorido, isso não ia funcionar. Por esse motivo também, que eu preferi fazer o planner em escala de cinza, ok? Então tá, páginas introdutórias primeiro. Essa é a primeira página do planner. Quando você abre a capa, você chega nessa página. É uma pequena introdução, realmente, né? Com algumas dicas que eu coloquei e informações importantes para você usar da melhor forma o seu planner, tá? Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, porque não vem ao caso para esse vídeo, mas são detalhes de como criar suas metas, de revisar o que você está fazendo, de planejamento mesmo, de organização, e o detalhe que eu comentei exatamente de usar e abusar das cores, porque tem muitas ferramentas ao longo do planner que vão te permitir usar essas cores. Então, é melhor quanto mais cores você usar, melhor para sua organização, ok? Então, para a próxima página, aqui quando você passa, nós temos duas páginas, aqui elas estão juntas, obviamente elas serão separadas, né? Vai ter o Wide-O aqui no meio. Na página da esquerda também tem umas dicas e informações relevantes, tá? A importância de se ter uma rotina de estudos, por que você tem que manter também uma rotina além dos estudos, e principalmente a importância de se fazer pausas. Como vocês podem ver, eu mando um texto bem grande aqui das pausas, para vocês lerem com calma depois, quando vocês adquirirem um planner, porque as pausas são tão importantes quanto os períodos de estudo, tá? Que eles ajudam na memorização e tudo mais. Isso aí eu vou talvez até fazer um vídeo a respeito disso, não pensei ainda. Depois a gente tem, né, os dados pessoais de trabalho, contato de emergência e outras informações. Aqui não cabe muito elaborar nisso aqui. E aí a gente começa a entrar no planner. O planner aqui a gente tem dois calendários. Eu botei o calendário de 2020 e o de 2021. Por que motivo? Porque eu fiz o planner permanente. O que significa o planner permanente? Significa que ele não tem datas. Nos meses e nos dias não tem data. Por quê? Porque dessa forma você consegue usar permanentemente. Quando você quiser, até quando você quiser. Se você quiser começar agora, em março, em abril, se quiser começar em maio, você consegue. Você não vai perder uma parte do seu planner, né? Você vai poder continuar usando ele no ano que vem. Então isso é importante, principalmente porque nós já estamos em março, né? Então, obviamente, ninguém ia começar em janeiro. Para você não perder os meses iniciais, aí você pega, por exemplo, comprando agora em abril, você usa de abril agora de 2020 até março de 2021. Por isso que tem esses dois calendários, 2020 e 2021. E nas páginas de dentro não tem os números, tá? Nós vamos chegar lá mais próximo. Aí aqui embaixo dos calendários, o que eu coloquei? Eu coloquei a legenda. Aí eu até escrevi aqui para você colorir ou desenhar no calendário e colocar aqui o que significa. Se, por exemplo, você quiser marcar período de prova, por exemplo, aí você vai lá e colore o período de prova, né? Vai, sei lá, de fevereiro até junho, não sei, nunca é isso tudo, né? Mas supondo que seja. Você marca, coloca aqui a cor e escreve qualquer legenda, época de provas. E por aí vai. Se você tiver um concurso, né? Para quem estuda para concurso, você marca coloridinho aqui o dia que for.
ou colorido, ou você bota risquinho, bolinha, enfim, você faz do jeito que você quiser e coloca na legenda aqui embaixo, ok? Então esse aqui é o calendário anual. Depois a gente tem, na próxima página, aqui os horários diários, tá? Aqui eu fiz deitado, né, no outro sentido, para caber mais, porque se eu fizesse vertical não ia ficar legal. Então aqui a gente tem manhã, tarde e noite, né? Os horários aqui, segunda a sexta. Eu não coloquei sábado e domingo porque a maior parte das pessoas não tem uma rotina, não tem aula, né? Final de semana, nem nada do tipo. Então eu preferi focar nos dias da semana para dar para escrever mais coisa. O ideal você escrever aqui não é somente as aulas que você tem em colégio, cursinho e coisa assim. É escrever as atividades extracurriculares frequentes que você tem também. Se você tiver dança, inglês, né, espanhol, enfim, anota aqui também, que também te ajuda a organizar os seus horários melhor, tá? Na outra página aqui, que começa uma das páginas mais interessantes do Planner, que vem o controle de matéria. São 15 conjuntos de páginas, na verdade, porque cada página de controle de matéria são 3 páginas no total. Essa de controle aqui, mais nível de conhecimento e desenvolvimento, eu vou voltar nelas depois. Então, dessas 3 páginas, tem 15 vezes, ou seja, você tem 15 matérias para você controlar. E eu fiz 15 matérias pensando não só em quem está no colégio, mas principalmente quem estuda para concurso, né, que tem muita matéria. Então, 15 matérias, 3 páginas cada um, são 45 páginas só de controle de matéria. O que entra aqui? Esse aqui é um controle anual que você vai fazer da sua matéria. Então, você vai colocar aqui, primeiro, qual que é o nome da matéria, né? Quais são os pontos totais que vão ser distribuídos naquela matéria, quantos que já foram distribuídos até o momento e quantos que você recebeu. E aqui eu sugiro você escrever distribuídos e recebidos em lápis para você poder ir atualizando, né? Obviamente, se você escrever de caneta, você não vai conseguir atualizar. E aqui você já consegue ter uma noção do seu ano, né? Quanto mais você controla, mais você tem uma noção mesmo e objetivos, você consegue fazer objetivos para o seu ano inteiro. E aqui vem realmente o controle da matéria, né? Uma tabelinha para você completar com a data, qual foi a prova ou trabalho, a nota total e qual foi a nota que você recebeu. Aqui também te ajuda no controle para você ver se você está desenvolvendo ao longo do ano, se você está melhorando, se você está piorando, se você está do mesmo jeito, né? Então te ajuda a controlar muito melhor durante o ano inteiro. Depois, a gente tem aqui, então, as outras 2 páginas desse controle de matérias. O nível de conhecimento e o desenvolvimento. O que é cada um aqui? O nível de conhecimento é para você colocar o tópico de cada matéria. Então, supondo que você vai fazer aqui, sei lá, essa aqui é matemática que você está controlando. Aí no tópico aqui você coloca geometria. Você marca aqui, colore qual que é o seu nível, supondo que você está no nível 4, né, de 7, você colore 4 bolinhas aqui. E aqui que você precisa focar para chegar no seu nas suas 7 bolinhas. Como o tópico aqui foi geometria, você pode colocar aqui círculo, losango, né? Enfim, o que dentro de geometria que você precisa focar para aumentar o seu nível. Então, você vai fazer isso em todos os tópicos que você precisar dentro de matemática, nesse caso específico, né? Por isso que eu quis separar por matéria, porque aí você consegue controlar muito melhor como está o seu conhecimento em cada matéria. Depois, a outra página é o desenvolvimento. Aqui você vai marcando e completando à medida que você for estudando e fazendo os exercícios. Então aqui você bota qual capítulo ou qual que é o assunto. Voltando aqui, se for geometria, por exemplo, você bota geometria, ou se, sei lá, você quiser colocar o capítulo, né? Se geometria for capítulo 10, por exemplo. Você coloca capítulo 10, você vai colorir ou marcar, fazer xizinho, bolinha aqui. No ES, quando você estudou a matéria, e no EX, quando você fez o exercício daquela matéria, tá? Então aqui são 2 colunas, porque aí você controla o que você já estudou e o que você já fez exercício, né? Também para aumentar o controle que você tem de cada matéria, tá? Então, essas 3 páginas, voltando aqui, controle de matéria, nível de conhecimento e desenvolvimento, é para você controlar a sua matéria ao longo do ano. E aí, a gente tem elas repetidas aqui, ó, tô descendo todas as páginas, a gente tem repetido esse conjunto de 3 páginas 15 vezes, que é para você conseguir controlar 15 matérias, né? Se você não tiver 15 matérias, você não usa, né? Ao fim disso aí, a gente chega nos meses. Aí aqui a gente começou com uma visão anual, né? E agora a gente está fechando numa visão mensal. Aqui eu vou voltar naquela ideia de ausência de datas que eu já tinha falado com vocês. Vocês estão vendo aqui que não tem nenhum número dos dias, né?
A gente tem os dias da semana e os quadradinhos. A ideia é você mesmo anotar qual que é o dia, né? Dependendo do ano que você tiver, se é 2020 ou 2021. Nesse caso aqui, se você estiver começando agora o planner, esse aqui já vai ser o calendário de janeiro de 2021, né? Porque janeiro já passou, obviamente. Então, você coloca aqui os dias e controla as suas tarefas, né? Os seus calendários de prova, de exercícios, de dever de casa e tudo mais, de acordo com o mês inteiro aqui, para você ter uma visão global do mês. Embaixo, deixa eu chegar mais perto aqui, a gente tem aqui os objetivos e metas, tá? Do mês, a matéria e legenda. A legenda aqui vai funcionar do mesmo jeito do calendário anual, né? Que eu já expliquei. Você colore, faz bolinha xizinho e bota o que significa aqui. E aqui, objetivos e metas e matérias vai funcionar mais ou menos do mesmo jeito. Mas aqui você pode colocar objetivos e metas mais genéricos. Se você quiser, por exemplo, sei lá, eu quero estudar 10 horas por dia, né? Você bota isso aqui como objetivo. Aí aqui nesse caso de 10 horas por dia não vai ter exatamente um início e um fim aqui, né? Porque é para todos os dias. Então, nesse caso não conta. Mas se você tiver algum outro objetivo, por exemplo, não sei, não consegui pensar num objetivo. Eu vou pensar aqui em matérias, então. Se você quer terminar a matéria X, começando o dia tal e terminando o dia tal. Então, você consegue botar aqui qual que é o seu objetivo. Eu quero começar dia 15 e terminar dia 20. Você bota aqui e depois você bota qual que foi o real tempo que você conseguiu fazer. Se você realmente conseguiu começar no dia que você quis e terminar no dia que você quis. Aí você também consegue controlar melhor como que está o seu desempenho, né? E no que você precisa focar mais, né? Nesse caso, para conseguir atingir os seus objetivos. Depois, ainda no controle mensal de janeiro que eu tô, você tem os exercícios mensais, o controle de todos os exercícios. É mais ou menos a mesma ideia daquela ferramenta lá em cima, de controlar provas e trabalhos, só que aqui você vai controlar os exercícios do mês, só do mês porque lá era anual. E aqui não precisa ser necessariamente exercícios pontuados, né? Assim, aqui tem nota total e nota recebida, mas você pode colocar simplesmente quantidade de exercícios, né? Se tinham 30 exercícios, por exemplo, você acertou 20, você coloca aqui. E aqui você vai colocar ao longo do mês, porque você também consegue medir o seu progresso. Se você fez um exercício X aqui, de um tema tal, no princípio do mês, e você tirou uma nota ruim, você consegue repetir ele mais pra frente do mês e colocar aqui, por exemplo, aqui embaixo, e você vê o seu progresso, se você melhorou ou se você não melhorou. Então também te ajuda a manter o foco nesse sentido. Aí, ainda no mês de janeiro, a gente já entra ainda mais. A gente estava no anual, a gente foi pro mensal, agora a gente já está dentro do semanal. Aqui você vai fazer o planejamento da sua semana, colocando o que você tem que fazer cada um dos dias. Aqui você pode simplesmente escrever em bullet list, né, tipo pontos, né, que você quer fazer. Ou você pode, por exemplo, escrever os horários aqui do lado e escrever o que você tem que fazer em cada horário, se você quiser dividir melhor o seu dia, né. E aí, além desse controle aqui, você tem aqui embaixo, você tem um controle de pausas, tá? Que eu quis colocar aqui exatamente porque lá no princípio eu coloquei qual que é a importância de você fazer as pausas. Então, para você conseguir se policiar, e marcando aqui quantas pausas você fez, né? E aqui também, quais foram os exercícios que você fez, as páginas lidas e as horas estudadas. Mesmo princípio ali de cima, você bota qual a sua meta e o que você efetivamente fez. Então, se você queria fazer, sei lá, eu queria fazer 20 exercícios hoje, eu só fiz 15, você anota aqui. E tudo isso você vai estudando semana a semana, né, analisando, para você ver como está sendo o seu progresso, se você tem que se esforçar mais ou se você pode relaxar um pouco mais, né? O que é muito importante. Aqui domingo, eu coloquei domingo unicamente se você tiver alguma coisa muito importante que tem que ser feita no domingo, que não dá para deixar para depois, se você tiver com prazo apertado, por exemplo. Mas eu até coloquei um aviso aqui. Lembre de tirar pelo menos o domingo para descansar. O ideal é sábado também, tá, gente? O cérebro precisa de um tempo para dar um reboot para conseguir voltar a absorver as informações. Eu coloquei isso também lá em cima no princípio. Mas tá aqui em último caso se você realmente precisar, mas eu não recomendo. Recomendo deixar um espaço para descansar. Eu tô falando que eu recomendo, mas na verdade eu faço muito isso, tá? Eu uso o final de semana, eu tento me policiar para não usar, mas de vez em quando, né, a gente sabe que a gente tem que acabar usando mesmo quando não tem tempo. Mas enfim, vamos lá.
E aí, a gente tem o controle da semana. O que acontece então? Você tem o planejamento semanal, depois você tem o seu controle da semana, tá? O controle da semana, você vai colocar aqui, do mesmo jeito que você botou aqui qual vai ser o dia, cada dia aqui, você coloca aqui também no princípio do dia da semana. Quais são os dias que você está controlando. Apesar de que vai vir um depois do outro, né? Mas é bom colocar também. E aqui você vem com seus objetivos e metas também. Você pode usar os mesmos objetivos, por exemplo, se algum objetivo coincidir, né, do calendário aqui mensal, você bota lá de novo. Se não, não precisa. Mas aqui, supondo, nessa semana eu quis estudar 10 horas por dia. Você marca aqui, dá um checkzinho se você tiver conseguido fazer as 10 horas por dia, senão você não marca. Bota aqui a mesma coisa, é que no início da semana você preenche quando você pretende começar, quando você pretende terminar, e no final da semana você vem e preenche o que você realmente fez. E aí o que é legal? Se você não cumpriu a meta, você vai escrever aqui embaixo por que você não cumpriu a meta. E isso, na verdade, foi uma sugestão de uma amiga minha, que ela falou que ela gosta de escrever por que ela não conseguiu cumprir a meta, porque ela se sente mal se ela vai lá e escreve eu fiquei muito tempo no Instagram, né? O que acontece com as pessoas. Você se sente mal e aí você tenta corrigir para a próxima semana, né? Então, por isso que eu quis colocar, essa foi uma sugestão dela, eu achei bem legal, inclusive. A ideia é isso, você tem que sentir vergonha se você não conseguiu fazer alguma coisa porque você estava assistindo TV, você estava jogando videogame, você estava, enfim, mexendo no Instagram, Facebook, etc. Você bota aqui, porque aí no final da semana, quando você vê isso, vai falar, nossa, eu perdi muito tempo fazendo isso e eu podia ter estudado mais. Então, eu quis colocar aqui por esse motivo, tá? E depois aqui você tem as metas para a próxima semana, que é interessante, inclusive, se você viu aqui que você não cumpriu algum objetivo aqui, por algum motivo, você coloca aqui, por exemplo, ficar menos tempo no Instagram, e por aí vai, né? E aqui anotações gerais, se você quiser. Isso aqui vai se repetir 5 vezes, porque a gente tem 5 semanas, né, em cada mês. Então, cada mês vão ter 5 desses planejamentos, antes de passar para o próximo mês, ok? E isso vai até dezembro da mesma forma. Um detalhe que eu queria frisar aqui, não sei se repararam, as páginas têm esse quadradinho, esse retângulo aqui do lado, que é para marcar o mês, né? Aqui, em janeiro ele tá um pouquinho para cima, né? Em fevereiro ele já desce um pouquinho, e a mesma coisa vai acontecer em março, ele vai descer um pouco mais. Isso eu fiz para poder marcar cada mês sem ter que fazer divisórias. Eu não quis fazer divisórias porque ia encarecer bem, tá? O planner. E pelo menos nesse primeiro projeto, eu acho que talvez o ideal seja fazer uma coisa um pouquinho mais acessível. Planner não é uma coisa barata, né? A gente sabe. Mas eu quis fazer um pouco mais acessível para ver como é que vai ser a recepção de vocês, né? O que vocês vão achar e tudo mais, antes de começar a investir mais no planner. Então, a princípio, esse planner não tem divisores, mas isso aqui, na verdade, já funciona. Eu vou mostrar pra vocês aqui na minha agenda como é que é, pra vocês terem uma ideia. Pera aí. Aqui tá a minha agenda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês o detalhe. Na câmera acho que não tá aparecendo direito, não tá dando foco. Deixa eu trocar a imagem pra ver se vai. Peraí. Aqui, deu. Dá pra ver, né? Forma tipo uma escadinha aqui que permite que você veja, que você chegue direto no mês que você quer. Voltando aqui. Aqui depois que a gente passa 12 meses, vamos lá pro final, quando a gente chega em dezembro, para vocês verem o que acontece no final do planner, né? O que tem no final. Aqui não falta muita coisa, na verdade, né? Porque depois que passa os controles dos meses, não tem muito mais o que colocar. Então, novembro, dezembro. No final do mês, o que eu fiz? Eu fiz um bullet planner, que na verdade são 6 páginas em bullet, assim, pontinhos, né? Acho que a maioria de vocês está familiarizado. Que é para você fazer o que você quiser. Você faz tabela, você faz gráfico, você faz desenho. Então, assim, se você achou que ficou faltando alguma coisa, faz aqui a sua tabela, faz aqui o seu conteúdo, porque aí você consegue completar ainda mais o seu planner, né? Então, são essas 6 páginas aqui do planner, ok? Então, esse é o layout do convite, tá? Eu vou mostrar para vocês agora as capas, né? Deixa eu só mudar o arquivo aqui, mostrar as capas para vocês. O que acontece? Eu fiz 4 versões de capas, eu fiz 4 capas diferentes, porque aí vocês escolhem, né, cada um tem um estilo diferente, então eu fiz umas capas bem diferentes uma das outras e cores diferentes e tudo mais. Então são 4 modelos,
esse primeiro modelo, que é a capa abstrata, tá? A gente tem um segundo modelo, que é a capa de degradê, que aí é um degradê de verde com azul. Tem o terceiro modelo, que é a capa rosa com bolinha. E tem o quarto modelo, que é o modelo roxo, ok? Então são esses 4 modelos, bem diferentes um do outro, mas que é bom que cada um escolhe o que quiser, né? E aí, o que é legal? Cada planner também vem com adesivos, com folhas de adesivos. Eu vou mostrar aqui pra vocês também um dos modelos de folhas de adesivo. Esse modelo de folha de adesivo é da primeira capa do planner, que é essa aqui. Os adesivos vão ser todos iguais, tá? Só que o que vai mudar aqui são as cores, né? Então, se o seu planner é aquele que eu mostrei, o abstrato, os seus adesivos vão ser dessas cores. Se o seu planner é rosa, seus adesivos vão ser voltados para o rosa. Então, os adesivos vão ser iguais, porém as cores vão ser diferentes. Então, focando aqui, você tem vários adesivos de importante. Só frisar aqui que essa linha preta é onde seria o corte, tá? Porque todas as folhas vão ser destacáveis, né? Adesivo destacável, acho que vocês sabem o que é. Então, a linha preta aqui é onde é o corte. Tem metade dos adesivos aqui coloridos, com fundo colorido, e metade com fundo branco. Então, tem adesivos de importante, adesivos aqui de revisar, de prova, fazer resumo, atenção, tem balõezinhos aqui, tanto colorido quanto branco, para vocês colarem alguma página e escreverem por cima, né, o que vocês quiserem. Só um detalhe, que esses adesivos aqui, eles são em vinil, então você não consegue escrever com lápis, tá? Teria que ser com caneta por cima dos adesivos, mas é só um detalhe. E aqui adesivos de dia livre, tá? Então, são adesivos que vão vir na primeira página do planner, logo depois da capa, antes daquela página inicial lá que eu tinha falado pra vocês. Então, só recapitulando aqui, os adesivos vão ser das mesmas cores das capas. Esses adesivos são focados nessa capa aqui, são mais ou menos da mesma cor dessa capa. Nessa capa aqui, eles já vão ser mais azuis e verdes, em vez de azul e rosa, ó, e laranja, aliás, igual aquele outro. Aí, essa capa aqui, ela vai ser rosa claro e rosa escuro, né, os adesivos. E nessa capa aqui, vai ser roxo, provavelmente tom de roxo também, roxo claro, roxo escuro, né, lilás. Então, essas vão ser as folhas dos adesivos, ok? A gente já passou por todas as páginas do interior, pelos adesivos e pelas capas. Agora, eu vou voltar aqui o vídeo para conseguir explicar para vocês alguns outros detalhes. Agora que eu já apresentei isso tudo, a gente vai passar para as considerações finais, que seria o preço, a pré-venda, a venda e o brinde exclusivo. Primeiro, o preço. O preço normal do planner é R$150 e você pode pagar de 2 vezes, então seriam 2 parcelas de R$75. Agora, na pré-venda, o preço do planner cai para R$127,50, ok? Você ganha uma economia de R$22,50. Esses R$22,50 geram uma economia de 15% no valor total do planner, ok? Se você quiser, você pega esses R$22,50, soma mais R$2,50, aí você consegue comprar um kit de mini marcadores de texto, para você já começar a enfrentar seu planner. Ou, se você preferir, você pode, em vez de R$2,50, você acrescenta R$4,50. E aí você compra 3 washi tapes também para enfeitar o seu planner. Agora, o mais importante, como que vai funcionar a pré-venda? A pré-venda vai começar na sexta-feira de tarde. Eu ainda vou passar o horário direitinho quando eu definir. E ela vai durar apenas até segunda-feira. Na terça-feira, a venda comum se inicia. O que isso significa? Que somente quem comprar nesse gap de sexta de tarde a segunda-feira vai ter os 15% de desconto. Se você comprar depois disso, você já compra pelo preço integral de R$150. Deu para entender direitinho? E outro detalhe, quem comprar na pré-venda também, além dos 15% de desconto, vai ganhar o brinde exclusivo que eu tinha comentado com vocês que ia ter, que vai ser um marcador de página, tá? É um marcador de página daqueles que você usa para marcar livro mesmo, e vai ter a mesma estampa da capa que eu mostrei para vocês. Então, se a pessoa escolheu a capa rosada, vai ter a mesma estampa rosada. Eu também tô vendo com a gráfica a possibilidade de a gente colocar o nome da pessoa que comprou o planner no brinde, ou seja, no marcador de página, tá? Mas isso aí eu ainda tô negociando, porque vai depender da quantidade de marcadores que eu for fazer. Por último, gente, o último detalhe, que na verdade é só uma observação.
porque tinham me pedido para eu colocar o calendário para StudyGram dentro do planner. Só que tem uma questão. Para fazer esse calendário, seriam 4 páginas, tá? Por mês, sendo 12 meses, 48 páginas. 48 páginas a mais no planner ia encarecer o produto para todo mundo, sendo que não é todo mundo que ia usar isso aí, né? Que ia realmente ter algum uso para isso. Daí, o que eu fiz? O layout existe, tá? Ele vai ser vendido também, ele só não vai ser vendido físico. Eu vou vender esse layout digital no site. Então, quem quiser comprar só esse layout de calendário StudyGram avulso, ele vai ser R$15, tá? Essas 4 páginas, e aí você imprime quantas vezes você quiser na sua casa. Agora, se você quiser comprar o planner físico, né? Todo esse que eu já apresentei hoje, mais essas páginas do StudyGram, aí você paga só R$10 a mais ao invés de 15, ok? Se tiver alguma dúvida também, não tiver entendido direito, pode perguntar nos comentários, tá? Sem problemas. Então, gente, é isso. Acho que agora já foi tudo que eu tinha que falar. Se eu esquecer de alguma coisa, eu coloco no Instagram depois. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, mandem nos comentários embaixo. Se vocês acharem que vocês conhecem alguém que vai se interessar, manda o vídeo para eles, podem compartilhar com quem vocês quiserem. E fiquem muito atentos ao lançamento, o pré-lançamento no caso, que vai começar na sexta-feira. Porque se perder, vocês vão ficar sem o desconto. Um detalhe que eu esqueci de falar, ainda bem que eu tô lembrando. Na pré-venda vão ser apenas 15 planners, tá? Então, se você não comprar, mesmo que você compre dentro do gap, de sexta até segunda, e já tiver acabado esses 15 planners iniciais da pré-venda, você vai comprar pelo preço original, de R$150, ok? Então, fiquem de olho aqui nas redes sociais para quando eu lançar a pré-venda, para você não perder.